O que acontece se os Estados Unidos se preparam para atacar o Irã, mas seus aliados tradicionais no Oriente Médio dizem não? Se países-chave como Catar e Arábia Saudita negam permissão para uma ação militar a partir do seu território por restrições políticas, os Estados Unidos precisam ativar sua segunda estratégia. Isso significa contornar a região imediata para montar o ataque e, em vez disso, lançar a operação a partir da periferia, usando bases europeias. Só que a distância é o maior inimigo na guerra aérea. E isso reescreve completamente o manual tático. Mas afinal, quantas bases os Estados Unidos realmente têm no Oriente Médio? Para começar, a presença dos Estados Unidos é enorme. Existem cerca de 30 a 40 instalações militares espalhadas pelo Oriente Médio, abrigando aproximadamente 30 mil a 40 mil tropas. Isso inclui grandes centros como a base aérea de Al-Udeid, no Catar, e a atividade de apoio naval no Bahrein, além de Al-Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos. Perder acesso a essa rede local extensa para um ataque ao Irã é um pesadelo logístico. E é exatamente por isso que o plano europeu de backup se torna necessário. Se essas bases locais forem negadas, qual é essa estratégia mais recente que eles tiram da manga? O núcleo da nova estratégia é uma mudança logística gigantesca, dependente, em grande parte, do envio de uma armada de postos de gasolina voadores. Os Estados Unidos vão empregar uma mobilização coordenada de dezenas de aeronaves KC-135 extrato de reabastecimento aéreo. Elas saem do território continental dos Estados Unidos e do Reino Unido diretamente para bases na Grécia, como Souda, e também para a Bulgária. Por que esses tanques KC-135 são considerados a força vital dessa operação? Porque sem eles, a operação simplesmente não acontece. Atacar o Irã a partir de bases europeias como as de Chipre, Grécia ou Bulgária significa que as aeronaves precisam cruzar distâncias imensas. Caças como F-35 ou F-16 simplesmente não têm capacidade interna de combustível para uma ida e volta de vários milhares de quilômetros. Os tanques KC-135 funcionam como uma ponte no ar. Eles se encontram com os pacotes de ataque em pleno voo para completar os tanques, permitindo que entrem no espaço aéreo iraniano, soltem suas cargas e retornem à Europa com segurança. Se os tanques não voam, os caças de ataque ficam no chão. Então, como a Marinha dos Estados Unidos entra nessa enorme mudança geográfica de estratégia? Para compensar a perda de bases terrestres no Oriente Médio, a Marinha coloca suas cidades flutuantes em ação. Por exemplo, o grupo de ataque do porta-aviões Gerald R. Ford, atualmente posicionado próximo a Gibraltar, avançaria rapidamente para o leste. Ao alcançar o Mediterrâneo Oriental em pouco tempo, ele cria uma pressão estratégica esmagadora. Esses novos porta-aviões conseguem lançar pelo menos 4 jatos por minuto e usam um sistema eletromagnético de lançamento de aeronaves. Uma sequência de eletroimãs ao longo do trilho é energizada com um sincronismo preciso, controlado por software digital. Esses ímãs criam um campo magnético em movimento que puxa e empurra o carrinho de forma suave, acelerando a aeronave conforme uma curva de aceleração programada. Quando a aeronave atinge a velocidade de decolagem, cerca de 250 km por hora, o carrinho a libera e o avião decola. Em seguida, o carrinho desacelera eletromagneticamente e retorna à posição inicial, pronto para o próximo lançamento. Você pode se perguntar por que a Marinha escolheu essa atualização, cara, em vez das catapultas a vapor já testadas e confiáveis. A resposta é simples. A decolagem eletromagnética oferece uma aceleração mais suave, reduzindo significativamente o estresse e o desgaste nas estruturas das aeronaves em comparação com as forças mais agressivas das catapultas a vapor. E além do porta-aviões, os Estados Unidos também precisam de uma quantidade monstruosa de sistemas de defesa aérea terminal contra mísseis. Os Estados Unidos, na verdade, removeram 60% de seus sistemas de defesa antimísseis do Catar, no Oriente Médio. Então, quantos mísseis estão sendo transportados de diferentes partes do mundo para corrigir isso? A resposta é encher o céu com esses Globemasters. As Forças Armadas dos Estados Unidos precisam de uma ponte aérea enorme, de cerca de 4 a 6 baterias Patriot. Isso envolve mais de 300 voos pesados de transporte. Mas aqui vai o detalhe que a maioria das pessoas perde. Os Estados Unidos precisam de uma enxurrada de mísseis Patriot antigos, retirados de estoques na Alemanha e no Japão. Por que mover mísseis antigos? Porque eles são a solução barata perfeita para lidar com os milhares de drones Shahed do Irã. Os comandantes estão guardando os novos interceptadores cinéticos do pacote Scare Spec 3 para ameaças de mísseis hipersônicos e balísticos. Os militares estão esvaziando os estoques da Guerra Fria para preservar a tecnologia moderna para o confronto maior. Mas os destroyers da Marinha serão os primeiros a atacar.
O ataque não começa com aeronaves tripuladas, e sim com precisão robótica vinda do mar. O objetivo é simples: cegar os olhos do inimigo, que são os radares, e silenciar sua voz, o comando e o controle. No Golfo Pérsico e no norte do Mar Arábico, destroyers da classe Arleigh Burke, navios como o USS Thomas Hudner, recebem a ordem de lançamento. Os sistemas de lançamento vertical se abrem e, momentos depois, dezenas de mísseis de ataque terrestre Tomahawk irrompem dos convéses. Esses mísseis voam em velocidade subsônica, acompanhando o relevo em um perfil conhecido como voo rente ao terreno. Para permanecer abaixo do horizonte dos radares, eles são programados para permanecer em espera e atacar simultaneamente. Suas ogivas atingem em cheio os radares S-300 e S-400 e os bunkers de comando. Isso degrada o sistema integrado de defesa aérea, abrindo na prática corredores seguros para os pilotos que vêm poucos minutos atrás. Enquanto os Tomahawk ainda estão atingindo seus alvos, as balas de prata da Força Aérea dos Estados Unidos já estão profundamente dentro do espaço aéreo hostil. São os bombardeiros furtivos B-2 Spirit, mas o Irã também possui sua própria estratégia de ataque. A primeira e talvez a mais famosa é o enxame. A Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica opera centenas de pequenas embarcações de ataque rápido, armadas com metralhadoras pesadas, foguetes e mísseis antinavio. A tática é simples, porém mortal. Em vez de tentar enfrentar um destroyer dos Estados Unidos em combate direto, o que resultaria em derrota, eles lançam dezenas de pequenos barcos simultaneamente, vindos de todas as direções. O objetivo é sobrecarregar os sistemas defensivos do navio, apresentando mais alvos do que ele consegue rastrear e destruir ao mesmo tempo. A segunda tática é a mineração do estreito. Em seguida vem o assassino silencioso, a mineração do Estreito de Hormuz, o ponto de estrangulamento de petróleo mais crítico do mundo. O Irã mantém um estoque de milhares de minas navais, incluindo minas inteligentes capazes de identificar assinaturas acústicas específicas de navios inimigos. Em um conflito, o Irã poderia usar submarinos, pequenas embarcações ou até navios civis disfarçados para lançar minas diretamente nas rotas de navegação. O objetivo aqui não é apenas militar, é econômico. Isso negaria à Marinha dos Estados Unidos uma passagem segura e elevaria imediatamente os preços globais do petróleo, causando enorme impacto econômico aos Estados Unidos e a seus aliados. A terceira tática é a zona de abate. O terceiro ponto é a vantagem geográfica, com baterias costeiras de mísseis. O litoral iraniano é montanhoso e acidentado, oferecendo cobertura perfeita para lançadores móveis de mísseis. O regime também emprega a tática de atirar e se mover, usando equipes montadas em caminhões e mísseis balísticos. Eles disparam um míssil e imediatamente se deslocam para um novo esconderijo antes que os Estados Unidos possam retaliar. Isso transforma o Golfo em uma zona de morte, onde navios dos Estados Unidos ficam sob ameaça constante de ataques vindos da terra, sem ter para onde escapar. A quarta tática é a ameaça de emboscada com submarinos. O Golfo Pérsico é relativamente raso, o que dificulta a operação de grandes submarinos nucleares dos Estados Unidos. Porém, é o ambiente ideal para a frota iraniana de mini-submarinos diesel-elétricos, como os da classe Ghadir. Esses pequenos submarinos podem permanecer imóveis e silenciosos no fundo do mar, aguardando um alvo passar por cima antes de disparar torpedos. Trata-se de uma tática de emboscada surpresa, projetada para danificar ativos de alto valor, como porta-aviões ou destroyers, sendo quase impossível de detectar por sonar. Esses submarinos diesel-elétricos pequenos e furtivos, projetados para operar nas águas rasas do Golfo Pérsico, representam uma ameaça significativa aos porta-aviões dos Estados Unidos. Submarinos da classe Ghadir, difíceis de detectar devido ao seu tamanho reduzido e à baixa assinatura acústica, podem se posicionar em locais estratégicos próximos a pontos críticos de navegação, como o Estreito de Hormuz. Ao aguardar uma emboscada perto das rotas esperadas dos porta-aviões, esses submarinos podem lançar um ataque coordenado de torpedos, visando o casco e os sistemas de propulsão dos porta-aviões dos Estados Unidos. Um ataque bem-sucedido com torpedos poderia incapacitar as operações do convés de voo, reduzindo drasticamente a capacidade da Marinha dos Estados Unidos de projetar poder aéreo na região. Além disso, esses submarinos podem lançar minas subaquáticas em rotas marítimas vitais, forçando navios de guerra dos Estados Unidos a entrar em zonas de emboscada previamente definidas, onde ataques subsequentes com mísseis e drones iranianos podem ocorrer. Tática 5. Não podemos ignorar a ameaça aérea. Esta é a guerra de drones.
O Irã investiu pesado para se tornar uma superpotência em drones no Oriente Médio. Em um conflito, eles usariam veículos aéreos não tripulados não apenas para vigilância, mas também como munições vagantes, basicamente drones suicidas. A tática é lançá-los em ondas massivas para colidir contra antenas sensíveis de radar e conveses de voo dos navios dos Estados Unidos. O objetivo é cegar os sensores da frota e interromper as operações aéreas, deixando as embarcações vulneráveis a ataques com mísseis. Vamos agora para a Tática 6. A frota dos Estados Unidos depende de portos no Bahrein e de cobertura aérea a partir de bases no Catar para sustentar o combate. O Irã possui o maior arsenal de mísseis balísticos do Oriente Médio. Sua estratégia inclui barragens massivas de mísseis contra esses quartéis generais fixos e centros logísticos. O objetivo não é apenas destruir edifícios, mas negar à Marinha dos Estados Unidos o combustível, a munição e o suporte de comando necessários para continuar lutando. Se os navios não têm onde atracar, eles não conseguem permanecer no Golfo. Mas, se os iranianos conseguirem incapacitar um porta-aviões da Marinha, os Estados Unidos ainda podem reagir? A resposta é sim. Focar apenas nos navios de deslocamento lento é um erro. Os Estados Unidos têm um trunfo na manga que não depende de rotas marítimas livres. Mesmo sem um grupo de ataque de porta-aviões, os Estados Unidos podem conduzir ataques de precisão por semanas. Esse é o domínio do Comando Global de Ataque da Força Aérea. Eles podem mobilizar os 3 grandes bombardeiros estratégicos para qualquer lugar do mundo em apenas 24 horas. Primeiro, temos o bombardeiro furtivo B-2 Spirit. Ele é o arrombador de portas. É a única aeronave da história capaz de decolar no estado do Missouri, voar semi-escalas até o Irã, penetrar nas redes de defesa aérea mais avançadas sem ser detectada e lançar enormes bombas destruidoras de bunkers contra instalações profundamente enterradas. Em segundo lugar, o B-1B Lancer, conhecido como Bone. Esse atacante supersônico pesado transporta a maior carga útil de qualquer bombardeiro dos Estados Unidos. Ele pode avançar em alta velocidade e baixa altitude para lançar barragens massivas de mísseis de cruzeiro ou bombas guiadas por satélite, limpando o caminho. E por fim, o B-52 Stratofortress. Ele pode parecer antigo, mas não o subestime. Atua como um verdadeiro caminhão de mísseis voador, capaz de lançar mísseis de cruzeiro de longo alcance a centenas de quilômetros de distância, permanecendo fora do alcance das defesas aéreas iranianas. Vamos entender como isso funciona. A primeira linha de ataque envolve o bombardeiro furtivo B-2 avançando para destruir sistemas de defesa aérea de alto valor, como o famoso S-400 Triumph e outros mísseis superfície-ar, neutralizando-os por meio de sua tecnologia furtiva. Em seguida, o B-1 Lancer voa em altitude extremamente baixa em direção aos alvos inimigos para eliminar canhões antiaéreos mais antigos e sistemas de mísseis. Isso abre caminho para aeronaves convencionais como o B-52 Stratofortress, que então podem avançar para destruir infraestruturas críticas sem enfrentar ameaças antiaéreas. É por isso que eles precisam tanto do bombardeiro furtivo B-2 quanto dos bombardeiros convencionais, já que existem apenas 19 unidades do B-2 Spirit em serviço até hoje. Agora, a presença de todas essas aeronaves na região é o sinal definitivo de um ataque iminente está chegando? Para entender melhor essa questão, inscreva-se também no Teleinho News, onde esta análise está sendo levada a sério para responder de forma cartunesca todas essas perguntas. Um grande abraço e até a próxima!